O ano era 1944 e a guerra tinha começado a se voltar contra a Alemanha. Tanto nas frentes oriental quanto ocidental, unidades alemãs estavam colapsando e milhares de soldados foram feitos prisioneiros. Entre eles, não estavam apenas homens, mas também mulheres, enfermeiras, pessoal de comunicação, auxiliares e, em alguns casos, membros de formações de apoio especializadas que haviam seguido a Wehrmacht para os territórios ocupados. Por anos, a propaganda nazista os havia preparado para um pesadelo caso caíssem em mãos inimigas. Disseram-lhes que seriam humilhados, maltratados e até executados. No entanto, quando a captura veio, especialmente na Europa Ocidental, a realidade provou ser chocantemente diferente. No final do verão e outono de 1944, os exércitos aliados varreram a França e entraram na Bélgica. À medida que as cidades caíam uma após a outra, as formações alemãs em retirada deixavam para trás pequenos grupos de mulheres auxiliares, muitas vezes ligadas a unidades antiaéreas ou postos médicos. Algumas foram capturadas em hospitais de campanha, outras enquanto cuidavam de equipamentos de comunicação. A sua captura foi geralmente súbita, pois os tanques aliados avançaram mais rápido do que o esperado. Nestes momentos de caos, o medo era o sentimento dominante. Circulavam histórias de que as auxiliares poderiam ser tratadas pior do que os homens, escolhidas para vingança ou abusadas por soldados ansiosos por humilhar o inimigo derrotado. Com a guerra ainda furiosa, estas mulheres esperavam o pior. Em vez disso, muitas ficaram surpresas quando os soldados aliados, particularmente americanos e britânicos, as trataram com uma estranha combinação de firmeza e polidez. As prisioneiras eram revistadas, desarmadas de quaisquer armas ou documentos, e depois escoltadas para áreas de detenção. Uma enfermeira alemã mais tarde recordou em suas memórias do pós-guerra como ela se preparou para golpes ou insultos, mas em vez disso, recebeu um cobertor contra o frio da noite. Outra, uma operadora de sinais da Luftwaffe, lembrou como os MPs americanos ofereciam cigarros às mulheres assustadas, um gesto tão inesperado que parecia irreal depois de anos de propaganda. O choque inicial da captura muitas vezes cedeu lugar à confusão. Estas mulheres tinham vivido através de implacáveis ataques aéreos e brutais ordens de seus próprios comandantes. E, no entanto, aqui, sob a custódia do inimigo, viram gestos de humanidade. Nas primeiras semanas de cativeiro, foram marchadas ou transportadas para pontos de recolha temporários, onde os aliados tentavam classificar o pessoal militar por patente e especialidade. As mulheres eram frequentemente mantidas separadas dos homens, para evitar potenciais incidentes, mas não eram maltratadas. Algumas ficaram surpresas por receber comida, pão branco, manteiga, café que não viam desde antes de a guerra ter apertado as rações na Alemanha. A Convenção de Genebra de 1929 desempenhou um papel central na formação do comportamento aliado. Embora nem sempre perfeitamente aplicada, os aliados geralmente tentavam aderir aos seus princípios, especialmente em relação aos prisioneiros ocidentais. As prisioneiras de guerra alemãs descobriram rapidamente que o seu tratamento era regido não pela vingança, mas pela lei internacional e pelo desejo de demonstrar superioridade moral sobre o Reich. Nos campos americanos, foi tomado cuidado especial para documentar a captura das mulheres, tanto para fins administrativos quanto para prevenir rumores de má conduta. As próprias mulheres ficaram perplexas com a meticulosidade de tudo. Formulários a serem preenchidos, listas de pertences cuidadosamente verificadas e procedimentos rigorosos que garantiam que nenhum mal lhes acontecesse. Uma das maiores surpresas veio da higiene. Após dias ou semanas de retirada e exaustão, as mulheres capturadas foram escoltadas para quartéis, que continham lavabos e instalações de duche. No início, reinou a suspeita. Perguntavam-se se estes duches eram algum tipo de truque. Sinistros ecos de rumores sobre câmaras de gás circulavam mesmo entre o pessoal alemão. Mas quando a água quente jorrou e lhes foram entregues toalhas limpas, a incredulidade foi esmagadora. Ironicamente, foi uma das primeiras vezes que muitas delas se sentiram verdadeiramente limpas em meses. A experiência ditou o tom para o que o cativeiro se tornaria, um mundo inesperado de ordem, rotina
e conforto físico que contrastava com a sujeira e a escassez da sua pátria em colapso. Os primeiros dias de cativeiro foram, portanto, não apenas uma transição da liberdade para o aprisionamento, mas do medo para o espanto. As prisioneiras alemãs, condicionadas a esperar crueldade, encontraram-se num ambiente que inverteu a sua compreensão do inimigo. O que começou com choque na captura logo se transformou em algo mais profundo. A lenta percepção de que os campos aliados poderiam oferecer um nível de tratamento e humanidade inimaginável dentro do seu próprio Reich em colapso. Quando os caminhões e comboios que transportavam as prisioneiras alemãs finalmente chegaram aos campos permanentes de prisioneiros de guerra, começou uma outra etapa de espanto. Após longas viagens pelas paisagens devastadas pela Guerra do Norte da França e da Bélgica, muitas esperavam gaiolas de arame farpado, guardas severos ou currais apinhados e anti-higiênicos. No entanto, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, os aliados já haviam estabelecido vastas instalações de internamento que operavam com uma surpreendente eficiência. Campos como os de Aldershot, no sul da Inglaterra, ou Fort Oglethorpe, na Geórgia, América, foram organizados não como currais de detenção improvisados, mas como ambientes regulamentados construídos para lidar com dezenas de milhares de soldados capturados. Para as mulheres, a sua chegada despedaçou mais ilusões que tinham sido cuidadosamente cultivadas pela propaganda nazista. Ao entrarem nos complexos, foram submetidas a um processamento rigoroso, mas ordenado. Oficiais aliados registavam os detalhes de cada mulher, verificavam a sua patente e função, e muitas vezes separavam o pessoal médico das auxiliares de comunicação ou pessoal administrativo. O processo parecia burocrático, às vezes até frio, mas não tinha o espetáculo humilhante para o qual se tinham preparado. As mulheres não foram exibidas através de multidões hostis, nem vaiadas como traidoras. Em vez disso, foram conduzidas para quartéis, por vezes antigos campos de treino militar, ou barracas de madeira apressadamente construídas que, no entanto, ofereciam telhados sólidos, janelas e aquecimento. Em comparação com as ruínas danificadas por bombas das cidades alemãs que tinham deixado para trás, os quartéis representavam um nível surpreendente de normalidade. O que mais impressionou muitas prisioneiras foi a ordem e a limpeza dos campos. Os chãos eram varridos diariamente, as camas alinhadas em filas rigorosas, e cada nova chegada recebia roupa de cama básica, colchões recheados com palha, cobertores e até almofadas. Isto não correspondia aos luxos de casa. Mas para mulheres que tinham passado semanas em marcha, parecia quase luxuoso. Uma auxiliar da Luftwaffe mais tarde relatou em testemunho recolhido pela Cruz Vermelha alemã que tinha ficado atordoada quando lhe foi mostrado um lavabo abastecido com sabão, espelhos e bacias individuais. Ela não via tantos suprimentos de higiene desde a sua infância. Os aliados também enfatizaram a separação dos sexos, uma política concebida para manter a disciplina e evitar acusações de má conduta. Nos campos americanos, as prisioneiras de guerra estavam alojadas em complexos distintos, guardados por pessoal masculino e feminino. Embora os guardas fossem vigilantes, o tratamento permaneceu correto e profissional. Para tranquilizar as prisioneiras, foi permitida a inspeção periódica da Cruz Vermelha. Estas inspeções confirmaram que as mulheres tinham acesso a cuidados médicos, rações suficientes e a possibilidade de escrever cartas para casa. Para muitas mulheres alemãs, o aspecto mais confuso da chegada foi a comida. As primeiras refeições em cativeiro consistiam frequentemente em itens que há muito haviam desaparecido da dieta alemã: fruta enlatada, café com açúcar verdadeiro, ovos e pão branco. A escassez em tempo de guerra tinha tornado estes itens luxos raros na Alemanha. E, no entanto, aqui eram servidos pelo inimigo como parte das rações padrão. O efeito psicológico foi profundo. Prisioneiras que tinham sido doutrinadas a acreditar na crueldade aliada confrontaram agora a realidade da nutrição consistente. Na verdade, as rações americanas para prisioneiras de guerra foram concebidas para satisfazer os padrões da Convenção de Genebra e eram por vezes quase idênticas às dos soldados americanos.
As chamadas diárias e as rotinas do campo reforçaram o sentido de estrutura. Chamadas de despertar, inspeções e horas de refeição programadas deram às mulheres um ritmo que contrastava com as caóticas retiradas dos seus meses finais na Wehrmacht. Oficiais aliados lembravam-nas frequentemente de que a adesão às regras do campo garantiria a ordem continuada. Com o tempo, este sentido de previsibilidade reduziu o medo do desconhecido. O terror da captura gradualmente deu lugar à estranha realidade de serem cuidadas, por mais relutantemente, pelo inimigo. O que nenhuma delas poderia ter antecipado era o quanto o ambiente destes campos contrastaria com a vida de volta à sua pátria. Enquanto as famílias nas cidades alemãs suportavam a fome, os bombardeamentos e as evacuações, as mulheres dentro dos campos aliados estavam a encontrar higiene de rotina e até pequenos confortos. A sua chegada marcou assim mais do que a perda da liberdade. Introduziu-as a uma perspectiva inteiramente nova sobre a vida durante a guerra, uma definida não pela crueldade, mas pela decente inesperada. Assim que o choque inicial da chegada diminuiu, o ritmo diário do cativeiro começou a definir as vidas das prisioneiras alemãs. O que mais as espantou não foi simplesmente a ausência de brutalidade, mas a pura atenção dada à higiene e à dignidade pessoal. Cada campo estabeleceu rotinas claras. As manhãs começavam com a chamada, seguida da distribuição de suprimentos que incluíam sabão, toalhas e, ocasionalmente, itens sanitários que tinham sido quase impossíveis de obter na Alemanha nos últimos anos da guerra. Para mulheres acostumadas à escassez e ao racionamento em casa, o fornecimento de tais itens pelo inimigo parecia simultaneamente surreal e inquietante. Um dos maiores luxos foi a oportunidade de duches regulares. Em campos por toda a Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, às prisioneiras foi concedido acesso à água aquecida, num horário, por vezes diário, e pelo menos várias vezes por semana. Esta prática não só serviu para fins sanitários, mas foi também uma demonstração deliberada da adesão aliada à Convenção de Genebra. As mulheres alemãs que muitas vezes tinham suportado longas marchas e condições de campo primitivas abordaram inicialmente estas instalações com suspeita. Memórias de rumores de guerra sobre câmaras de gás tornaram os primeiros encontros com salas de duche a vapor assustadores. No entanto, uma vez que perceberam que as instalações proporcionavam limpeza e alívio genuínos, a prática tornou-se um ritual valorizado. Toalhas limpas adicionaram ao sentido de dignidade. A cada prisioneira foi distribuída uma toalha que podia ser trocada por uma limpa numa base regular. Na Alemanha devastada pela guerra, onde as famílias muitas vezes tinham de reutilizar roupas de cama durante meses, por vezes anos, tal lavagem de rotina parecia um resort de luxo em comparação. As mulheres mais tarde admitiram em memórias e entrevistas que o simples ato de secar com uma toalha limpa após um duche quente as deixava em conflito, agradecidas pelo conforto, mas inquietas por ser o seu inimigo a fornecê-lo. A disciplina de higiene estendeu-se mais longe. As autoridades aliadas insistiram em inspeções de cabelo para prevenir piolhos, um problema comum na Europa em tempo de guerra. O pó desinfetante foi distribuído e as roupas eram lavadas de acordo com horários rigorosos. Para as auxiliares alemãs que tinham visto as suas camaradas enfraquecidas por doenças na frente oriental ou durante as retiradas caóticas de 1945, a visão de estações de lavandaria organizadas e exames médicos era surpreendente. Tornou-se claro que os aliados não estavam interessados em deixar as epidemias varrer os campos, mesmo entre os seus inimigos. As horas das refeições reforçaram ainda mais o sentido de ordem. A comida era distribuída em refeitórios ou cantinas ao ar livre, onde as prisioneiras faziam fila com tabuleiros de metal. A dieta variava, mas frequentemente incluía itens inteiramente ausentes das rações alemãs nessa fase: carne várias vezes por semana, vegetais frescos quando disponíveis e leite em pó. Uma prisioneira lembrou-se de lhe ter sido oferecida uma laranja, a primeira que tinha provado desde a infância. Estas refeições, combinadas com a rotina de banho e roupa limpa, melhoraram a saúde física drasticamente em semanas. As mulheres que tinham chegado exaustas e desnutridas
ganharam força e esta renovação física alterou a sua percepção do cativeiro. A rotina diária também incluía períodos de recreação. Às prisioneiras era por vezes permitido caminhar dentro de áreas designadas do campo, jogar jogos simples ou sentar-se fora dos quartéis ao sol. Guardas femininas em alguns campos britânicos supervisionavam estas atividades, o que tranquilizava as mulheres alemãs de que a disciplina seria aplicada de forma justa. Elas contrastavam estas condições com as histórias que ouviam de camaradas capturadas pelos soviéticos, onde a superlotação, a fome e a doença dominavam. Em cartas escritas para casa, embora censuradas pelas autoridades do campo, muitas mulheres sugeriam cautelosamente o seu espanto. Sem revelar detalhes que pudessem ser riscados pelos censores, notavam que a sua saúde estava a melhorar e que estavam a ser tratadas corretamente. As famílias na Alemanha, lutando para sobreviver a ataques aéreos e racionamento, mal conseguiam imaginar as suas filhas a tomar banho em água quente, enquanto bombas choviam sobre cidades como Hamburgo e Dresden. A rotina de duches quentes e toalhas limpas, repetida dia após dia, tornou-se mais do que higiene. Simbolizava uma dissonância que as prisioneiras lutavam para conciliar. Como podia o inimigo, pintado como cruel e bárbaro, manter condições que excediam as das suas próprias casas? Este contraste diário gastou as velhas crenças e forçou as mulheres a confrontar o abismo entre a propaganda nazista e a realidade. À medida que as semanas se transformavam em meses, outro elemento de cativeiro começou a imprimir-se nas mulheres alemãs: a provisão sistemática de cuidados médicos. As autoridades aliadas consideravam a saúde não apenas um dever humanitário, mas também uma necessidade prática. Os surtos de doenças ameaçavam guardas e comunidades vizinhas. Assim, a medicina preventiva tornou-se uma parte integrante da gestão do campo. As mulheres, muitas das quais tinham testemunhado o colapso dos hospitais alemães sob bombardeamentos implacáveis, ficaram surpresas por se encontrarem em instalações onde médicos, enfermeiras e até pessoal dentário verificavam-nas regularmente. Após a admissão, cada prisioneira foi submetida a um exame médico. O processo era preciso: peso e altura registrados, históricos de vacinação recolhidos e quaisquer sinais de doença anotados. Aquelas com piolhos ou condições de pele foram imediatamente tratadas e mulheres com doenças mais graves foram enviadas para enfermarias dedicadas. Nos campos americanos, como os do Texas e Oklahoma, as enfermarias estavam equipadas com camas modernas, desinfetantes e suprimentos que rivalizavam com os pequenos hospitais de volta à Alemanha. As mulheres ficaram perplexas quando os médicos americanos, por vezes assistidos por médicos alemães, capturados anteriormente, lhes forneceram tratamentos que não esperavam receber do seu inimigo. A nutrição foi outro pilar da política médica. As rações aliadas excederam deliberadamente os requisitos mínimos, não por generosidade apenas, mas porque prisioneiros saudáveis eram mais fáceis de digerir. Vegetais frescos, peixe enlatado e leite em pó foram introduzidos nas refeições para combater as deficiências comuns entre os alemães cansados da guerra. As mulheres notaram rapidamente que as suas feições melhoraram, as feridas sararam mais rápido e a energia regressou. Para algumas, o cativeiro marcou a primeira vez, desde o final da década de 1930, que tinham ingerido uma dieta equilibrada. Em contraste, cartas de casa pintavam quadros sombrios de fome em cidades devastadas por bombas. A presença do Comitê Internacional da Cruz Vermelha reforçou a credibilidade destes cuidados médicos. Representantes inspecionaram os campos, verificando as condições e distribuindo pacotes que frequentemente continham suplementos vitamínicos, ligaduras e alimentos adicionais. As prisioneiras recebiam pacotes que, por vezes, incluíam chocolate, carne enlatada ou cigarros. Luxos impensáveis na sua pátria. Para as mulheres, estes pacotes simbolizavam um mundo de abundância que contrastava fortemente com a escassez que assolava a Alemanha. Um aspecto particularmente surpreendente foi o tratamento dentário. A cárie dentária tinha se tornado generalizada durante o tempo de guerra, à medida que substitutos do açúcar e má nutrição danificavam os dentes.
Nos campos aliados, as mulheres foram agendadas para exames dentários e receberam obturações ou extrações quando necessário. Algumas auxiliares mais tarde admitiram que tinham recebido melhores cuidados dentários em cativeiro do que durante toda a sua vida adulta na Alemanha. Esta revelação deixou-as em conflito, agradecidas pelo alívio, mas inquietas pelo conhecimento de que o inimigo preservava a sua saúde mais atentamente do que o seu próprio regime tinha conseguido. Os protocolos médicos também se estenderam ao bem-estar psicológico. Embora não tão sofisticados quanto abordagens posteriores, os oficiais aliados reconheceram que o moral influenciava a disciplina do campo. Mulheres que sofriam de trauma ou depressão eram por vezes atribuídas a tarefas mais leves ou recebiam descanso adicional. Capelães de várias denominações visitavam os campos, proporcionando um sentido de apoio espiritual. As mulheres alemãs, educadas sob um sistema que exigia resistência silenciosa, ficaram surpresas por se encontrarem autorizadas e até encorajadas a falar com figuras religiosas sobre as suas lutas. O contraste com as condições no cativeiro soviético não poderia ter sido mais nítido. Rumores filtravam-se sobre mulheres alemãs enviadas para leste, onde a fome, a superlotação e o trabalho brutal dizimaram grupos inteiros. Em comparação, as mulheres nos campos ocidentais estavam a ser inoculadas contra doenças, alimentadas 3 vezes por dia e examinadas quanto a necessidades médicas. Esta diferença não lhes passou despercebida. Alimentou uma crescente percepção de que a sobrevivência e até a recuperação eram possíveis sob a custódia aliada. Os cuidados médicos, antes temidos por serem um aspecto negligenciado ou até cruel do cativeiro, tornaram-se uma das experiências definidoras para as mulheres. A presença constante de médicos, enfermeiras e oficiais da Cruz Vermelha fez mais do que restaurar a saúde. Desafiou tudo o que lhes tinha sido ensinado sobre o seu inimigo. Cada injeção, ligadura ou exame minou silenciosamente as paredes ideológicas construídas por anos de doutrinação nazista. Para além das questões de comida, higiene e saúde, a vida em cativeiro gradualmente abriu novos horizontes que as auxiliares alemãs não poderiam ter imaginado durante o seu serviço no Reich. Tarefas de trabalho e oportunidades de educação foram introduzidas em muitos campos geridos pelos aliados, não só para manter a ordem, mas também para ocupar mentes e mãos. Para mulheres que esperavam labuta ou trabalho duro, a realidade dos deveres do campo veio como outra surpresa. As tarefas eram geralmente estruturadas em torno da manutenção do próprio campo. As mulheres foram designadas para instalações de lavandaria, cozinhas ou funções administrativas que espelhavam o trabalho de apoio que tinham desempenhado durante a guerra. Nos campos britânicos, por vezes separavam uniformes, reparavam roupas ou auxiliavam na preparação de refeições sob supervisão. Nos Estados Unidos, onde os campos eram maiores e os recursos mais abundantes, as mulheres podiam ser empregadas em oficinas de costura, fazendo vestuário ou reparando roupa de cama. O trabalho era organizado, não extenuante, e muitas vezes vinha com pequenos privilégios, como rações adicionais ou tempo extra de recreação. Os aliados também reconheceram o valor da educação como um meio de reformular atitudes. Em vários campos, particularmente aqueles sob a administração americana, foram oferecidas aulas de língua inglesa, matemática básica e até história. A intenção era, em parte, pragmática. Ensinar inglês podia facilitar a comunicação com os guardas, mas também expôs as prisioneiras a perspectivas para além da ideologia nazista. As prisioneiras, muitas das quais tinham concluído apenas escolaridade limitada antes da guerra, aproveitaram estas oportunidades com curiosidade. Algumas, mais tarde, testemunharam que aprender frases em inglês ou praticar exercícios de escrita as ajudou a sentirem-se humanas novamente, em vez de simplesmente soldados derrotadas. As atividades religiosas e culturais moldaram ainda mais a vida do campo. Foram organizados serviços protestantes e católicos, por vezes liderados por clérigos alemães que tinham sido capturados com as suas unidades. Foram formados coros e organizadas noites de música, onde as mulheres cantavam canções tradicionais alemãs
juntamente com novo material introduzido pelos capelães aliados. As trocas culturais eram súbitas, mas poderosas. Ouvir hinos americanos ou britânicos contrastava fortemente com as marchas militarizadas da era nazista, oferecendo um ritmo mais suave que expandiu lentamente a visão de mundo das mulheres. Além disso, os voluntários da Cruz Vermelha ocasionalmente entregavam materiais de leitura, romances traduzidos, revistas ou até jornais cuidadosamente rastreados pelos censores. Para mulheres que tinham vivido sob o punho de ferro do Ministério da Propaganda de Joseph Goebbels, a exposição a diferentes estilos de escrita foi reveladora. Embora o conteúdo fosse limitado e controlado, carregava tons de abertura e diversidade ausentes das narrativas monolíticas do Reich. Algumas prisioneiras começaram a questionar por que o seu próprio Estado tinha restrito tão severamente o acesso à informação. O trabalho também intersecionou com a construção de comunidade. Nas salas de costura ou cozinhas, formaram-se laços entre mulheres que tinham vindo de diferentes ramos de serviço, auxiliares da Luftwaffe, enfermeiras do exército ou pessoal administrativo. Livres das rígidas hierarquias dos militares, partilhavam histórias de casa, trocavam estratégias de sobrevivência e criavam pequenas redes de apoio. A vida do campo tornou-se assim não apenas um lugar de confinamento, mas também de solidariedade não planeada. Para os aliados, estas atividades tinham outro propósito: demonstrar a superioridade da ordem democrática e da disciplina humana sobre o controlo autoritário da Alemanha nazista. O próprio fato de as prisioneiras serem autorizadas a aprender, cantar ou envolver-se em conversas relativamente livres estava em deliberado contraste com a coerção do regime totalitário que tinham servido. As mulheres alemãs muitas vezes sentiram este contraste. Mesmo que tenham resistido no início, a simples realidade de serem encorajadas a ler, aprender e participar deixou impressões que ressurgiriam muito tempo depois da sua eventual libertação. Os programas de trabalho e educação fizeram mais do que preencher o tempo. Eles lentamente reformularam as expectativas. O que começou como choque na captura e alívio na sobrevivência estava a evoluir para algo mais profundo. Uma consciência crescente de que o cativeiro poderia tornar-se um período de transformação inesperada. Quanto mais tempo as mulheres permaneciam no cativeiro aliado, mais profundas se tornavam as transformações psicológicas. No início, incredulidade e suspeita dominavam. Muitas tinham sido ensinadas a não esperar nada além de degradação do inimigo. Assim, cada duche quente, cada refeição, cada tratamento justo parecia um truque. No entanto, à medida que as semanas se estendiam em meses, o ritmo constante de condições humanas começou a desgastar as paredes da ideologia que tinham sido construídas através de anos de doutrinação nazista. Uma das mudanças mais marcantes veio através da comparação. As mulheres sabiam, frequentemente a partir de cartas ou relatórios da Cruz Vermelha, que as suas famílias na Alemanha estavam a suportar dificuldades inimagináveis. Bombardeamentos reduziram cidades a escombros, as filas de comida estendiam-se por horas, e bairros inteiros viviam sem água corrente. Em contraste, as mulheres em cativeiro tinham acesso regular a refeições, cuidados médicos e quartéis limpos. Esta inversão de realidades esperadas roeu o seu sentido de lealdade. Poderia ser verdade que o inimigo as tratasse melhor do que os seus próprios líderes tinham protegido os civis em casa? A tensão psicológica foi amplificada pela exposição à propaganda aliada. Os campos frequentemente exibiam cartazes ou distribuíam boletins de notícias cuidadosamente selecionados, destacando as derrotas alemãs e os avanços aliados. Às prisioneiras era lembrado que o Reich estava a colapsar, que as promessas de Hitler tinham levado apenas à ruína. Algumas rejeitaram isto como manipulação, agarrando-se ferozmente ao orgulho nacionalista. Mas outras, especialmente auxiliares mais jovens que nunca tinham conhecido nada fora da mentalidade da juventude hitlerista, começaram a questionar. Se o inimigo se importava o suficiente para fornecer comida, calor e cuidados médicos, então talvez a imagem dos aliados como bárbaros tivesse sido falsa. As interações pessoais reforçaram estas dúvidas.
Algumas mulheres recordaram guardas americanos a brincar com elas ou a mostrar fotografias das suas famílias em casa. Os oficiais britânicos muitas vezes mantinham uma formalidade estrita, mas abstinham-se de crueldade desnecessária. Estes pequenos gestos humanizaram o inimigo, de formas que a propaganda nazista tinha procurado impedir. Uma operadora de sinais da Luftwaffe mais tarde admitiu numa entrevista que tinha ficado perplexa quando um guarda americano lhe emprestou um livro, insistindo para que o devolvesse quando terminasse. Aquele ato de confiança a perturbou muito mais do que o castigo alguma vez poderia ter feito. O efeito psicológico da própria higiene não deve ser subestimado. A disciplina de duches regulares, roupa limpa e rotinas ordenadas restaurou um sentido de dignidade a mulheres que tinham vivido através do caos. Num ambiente onde a sobrevivência era garantida e as necessidades físicas eram satisfeitas, abriu-se espaço para a reflexão. Algumas começaram a escrever diários pessoais, registrando as contradições que sentiam entre o que lhes tinha sido dito sobre o inimigo e o que agora experimentavam diariamente. Outro fator foi a erosão do medo. No momento da captura, muitas tinham ficado aterrorizadas com abuso ou execução. Meses depois, esse terror tinha desvanecido-se para algo quase semelhante à segurança. Segurança atrás de arame farpado era uma noção estranha, mas para mulheres que tinham visto a devastação da retirada e dos ataques aéreos, o cativeiro tornou-se sinônimo de estabilidade. Com o medo diminuído, o controle ideológico do nazismo enfraqueceu. A lealdade a Hitler tinha prosperado com o medo do inimigo. Uma vez que esse medo se dissolveu, o brilho da invencibilidade em torno do regime também o fez. Diferenças também surgiram dentro da comunidade de prisioneiros. Algumas mulheres agarraram-se ferozmente às crenças nazistas, acusando outras de fraqueza ou traição. No entanto, mesmo entre elas, os confortos do cativeiro criaram uma dissonância silenciosa. Condenar os aliados como desumanos enquanto se seca com uma toalha limpa após um duche quente exigia uma acrobacia mental que se tornava mais difícil a cada dia. As mulheres mais jovens, em particular, mostraram-se mais abertas a reconsiderar velhos dogmas. No final de 1945, após a rendição da Alemanha, as mudanças psicológicas tornaram-se ainda mais pronunciadas. Notícias do suicídio de Hitler, do colapso do Reich e dos julgamentos de líderes nazistas chegaram aos campos. Para muitas, o cativeiro agora parecia não uma humilhação, mas sobrevivência. A inesperada justiça do inimigo tinha se tornado um espelho, refletindo o vazio da ideologia a que outrora serviram. O que tinha começado com espanto com duches quentes e toalhas limpas, tinha evoluído para um profundo questionamento de lealdade, identidade e os próprios fundamentos das crenças que levaram para a guerra. À medida que a guerra chegava ao fim, em maio de 1945, a atmosfera dentro dos campos mudou de incerteza para antecipação ansiosa. As prisioneiras alemãs enfrentavam agora uma nova questão. O que aconteceria quando fossem repatriadas? Para muitas, o pensamento de regressar a uma pátria em ruínas era simultaneamente uma fonte de esperança e pavor. Cartas para casa, permitidas sob censura rigorosa, forneciam fragmentos de informação sobre membros da família, cidades destruídas e escassez. Estas notas eram frequentemente fortemente editadas pelos censores, mas até as frases mais breves revelavam a devastação que as aguardava na Alemanha. O correio tornou-se uma tábua de salvação. As mulheres escreviam cuidadosamente, evitando detalhes da vida do campo que pudessem ser riscados pelos censores. No entanto, tentavam tranquilizar pais e irmãos sobre a sua saúde. O próprio ato de poder corresponder-se com a família as espantava, pois a propaganda nazista tinha insistido que os captores aliados nunca permitiriam tais privilégios. Algumas famílias famintas de notícias ficaram atordoadas ao receber postais com a caligrafia da sua filha de tão longe como a Geórgia, o Texas ou o campo inglês. O conhecimento de que os seus filhos estavam vivos, e a julgar pelo tom cuidados, trouxe um alívio agridoce. O espectro do cativeiro soviético pairava,
Corriam rumores de que muitos alemães, incluindo mulheres, que tinham caído em mãos do Exército Vermelho, foram submetidos a trabalhos forçados, longas marchas e condições terríveis. Rumores de deportações em massa para a Sibéria circulavam amplamente. Em comparação, aquelas sob custódia britânica ou americana reconheceram a sua relativa sorte. As mulheres, por vezes, expressavam gratidão privada por terem sido capturadas no Ocidente em vez do Leste, um pensamento que nunca teriam admitido abertamente enquanto ainda estavam de uniforme. A repatriação, no entanto, não foi imediata. A política aliada ditava uma triagem cuidadosa para identificar possíveis criminosos de guerra, funcionários políticos ou indivíduos suspeitos de liderança do partido nazista. Para a maioria das mulheres, auxiliares, operadoras de rádio, enfermeiras, funcionárias de escritório, a espera tornou-se um teste de paciência. Permaneceram nos campos meses, até anos, após o fim da guerra. Durante este período, a contradição cresceu mais nítida. Estavam tecnicamente livres de perigo, mas ainda confinadas atrás de arame, alimentadas diariamente e cuidadas. O atraso apenas reforçou o sentido de que o cativeiro, paradoxalmente, proporcionava mais estabilidade do que a pátria arruinada para a qual, eventualmente, regressariam. Algumas foram transferidas para unidades de trabalho, onde contribuíram para trabalho agrícola ou esforços menores de reconstrução sob supervisão aliada. Na Grã-Bretanha, as mulheres alemãs foram ocasionalmente empregadas em quintas, colhendo colheitas sob guarda. Relatórios descreviam-nas a trabalhar nos campos, comendo sanduíches de pão e queijo ao meio-dia e recebendo salários sob a forma de créditos da cantina do campo. Em comparação com os trabalhadores forçados sob o Reich, estas funções pareciam quase amenas. A pressão psicológica, no entanto, intensificou-se à medida que os meses se arrastavam. As mulheres ansiavam por reuniões com a família, mas muitas temiam o que as aguardava. Notícias de casa descreviam casas bombardeadas, comida escassa e cidades em ruínas. O contraste entre os seus quartéis limpos e os escombros de Hamburgo, Berlim ou Colônia pesava muito na sua consciência. Algumas admitiram culpa por viverem mais confortavelmente em cativeiro do que as suas mães e filhos na Alemanha. O processo de libertação frequentemente começava com exames médicos e entrevistas administrativas. Cada mulher era avaliada quanto à saúde, questionada sobre o seu papel em tempo de guerra e, por vezes, obrigada a assinar declarações afirmando que não tinha sido membro de organizações criminosas. Aquelas consideradas inofensivas eram transportadas de volta através do Canal ou do Atlântico. No entanto, até estas viagens refletiam a natureza surreal do cativeiro. Mulheres que outrora tinham sido auxiliares da Luftwaffe ou funcionárias da Wehrmacht, agora viajavam em comboios ou navios aliados, vigiadas por guardas que há muito tinham deixado de parecer hostis. Ao partirem, muitas carregavam memórias conflitantes. Por um lado, tinham vivido como prisioneiras despojadas de liberdade e incertas do futuro. Por outro, tinham experimentado o tratamento diário que desafiou todas as suposições incutidas pela propaganda da sua pátria. Cartas, cuidados médicos, duches quentes e toalhas limpas tinham se tornado símbolos de um cativeiro que não foi marcado pela crueldade, mas pela justiça inesperada. Estas impressões moldariam a forma como falariam da guerra nas décadas que se seguiram. Nas décadas após a guerra, as experiências de mulheres alemãs que tinham sido detidas em campos aliados permaneceram um capítulo relativamente obscuro da história. No entanto, memórias dispersas, testemunhos orais e relatórios da Cruz Vermelha gradualmente revelaram o quanto profundamente aqueles meses e anos moldaram a sua perspectiva. Para muitas, o cativeiro não tinha sido um pesadelo de humilhação, mas um período marcado por saúde, rotina e um grau surpreendente de dignidade. Estas recordações estavam em contraste acentuado com os relatos de alemães levados pelos soviéticos, onde a fome, a superlotação e o trabalho forçado deixaram cicatrizes que duraram a vida toda. Historiadores que examinam estas diferenças frequentemente enfatizam o papel da Convenção de Genebra, de 1929, que os aliados ocidentais largamente respeitaram.
Registros do Comitê Internacional da Cruz Vermelha mostram que as inspeções de campos que detinham auxiliares femininas relataram consistentemente nutrição adequada, roupa de cama suficiente e instalações higiênicas. Os detalhes simbólicos, duches quentes, toalhas limpas e roupas limpas, tornaram-se motivos recorrentes nos testemunhos de sobreviventes. Eram pequenos confortos, no entanto, no contexto da guerra global, carregavam um peso extraordinário. O impacto a longo prazo foi além da sobrevivência física. Muitas ex-prisioneiras admitiram que o seu tempo sob custódia aliada as forçou a reavaliar a sua compreensão do mundo. A propaganda que tinha moldado a sua juventude colapsou quando confrontada com evidências diárias de tratamento justo do inimigo. Esta percepção nem sempre se traduziu em transformação política imediata. Algumas regressaram à Alemanha e tentaram enterrar a memória do seu serviço, mas outras falaram abertamente, dizendo às famílias e mais tarde aos pesquisadores que o cativeiro tinha sido a primeira vez que questionaram verdadeiramente a visão de mundo nazista. O legado destas experiências também carregou uma dimensão de gênero. Ao contrário dos prisioneiros masculinos que muitas vezes enfatizavam o trabalho, a disciplina e as hierarquias militares nas suas recordações, as mulheres lembravam-se frequentemente das rotinas de higiene, nutrição e educação. Diários preservados em arquivos alemães destacam como as mulheres comparavam os quartéis limpos dos campos aliados com os apartamentos bombardeados das suas famílias em Colônia ou Dresden. A ironia de que os prisioneiros viviam sob melhores condições do que muitos civis em casa tornou-se um tema recorrente nas reflexões do pós-guerra. Este paradoxo alimentou a reconstrução mais ampla da Alemanha após 1945. Algumas antigas prisioneiras regressaram com conhecimento de inglês, exposição básica a ideais democráticos, ou pelo menos um reconhecimento de que o inimigo não era a figura monstruosa pintada por Goebbels. Algumas delas trabalharam mais tarde como tradutoras ou secretárias para as forças de ocupação aliadas, as suas habilidades linguísticas apuradas nos mesmos campos onde tinham sido confinadas. Outras tornaram-se testemunhas informais dentro das suas comunidades, dizendo às gerações mais jovens que os aliados as tinham tratado com justiça inesperada. Ao mesmo tempo, o silêncio muitas vezes rodeou estas memórias. A Guerra Fria complicou as narrativas, e muitas antigas auxiliares sentiram vergonha por terem servido o Reich, mesmo em funções não combatentes. Os seus relatos foram ofuscados pelas histórias maiores de prisioneiros de guerra masculinos ou de civis que suportaram a destruição da Alemanha. No entanto, em histórias locais, memórias e entrevistas conduzidas nas décadas de 1980 e 1990, as vozes destas mulheres começaram a surgir. Elas falaram não de batalhas heróicas, mas de água quente a cair em cascata nos duches do campo, da textura de toalhas limpas e do espanto de comer fruta após anos de racionamento. Para os historiadores, estes detalhes não são triviais. Eles iluminam a profunda ruptura psicológica entre a expectativa e a realidade. Eles mostram como pequenos gestos de decência carregavam um peso enorme quando medidos contra a crueldade da guerra total. Mais importante, eles lembram-nos que o cativeiro nem sempre foi uma experiência uniforme. Enquanto algumas prisioneiras de guerra alemãs enfrentaram dificuldades e privações, outras, particularmente mulheres capturadas no Ocidente, encontraram um sistema que visava provar a superioridade moral através de tratamento humano. Assim, o legado histórico das prisioneiras alemãs é duplo. Revela a aplicação prática da lei internacional no meio de um conflito brutal e expõe as formas inesperadas em que a dignidade pode sobreviver mesmo em cativeiro. Para aquelas mulheres, a memória da higiene diária, refeições regulares e cuidados médicos tornou-se um marco duradouro da sua sobrevivência. Nas suas recordações, o cativeiro foi paradoxalmente tanto uma perda de liberdade quanto uma introdução a um mundo que contradizia tudo o que lhes tinha sido dito sobre o inimigo.